Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Queria saudar todos os presentes encarnados, nossos irmãos encarnados, que como nós procuram uma palavra, um consolo, uma orientação, né? Sejam muito bem-vindos. Aos mentores espirituais dessa casa também, quero cumprimentar e saudar, pedir a proteção a todos nós e que o Mestre Jesus nos cubra de bênção e muitas paz, que temos uma noite, como o irmão disse, que possamos voltar para o nosso lar muito melhor de quando chegamos. Essa é a intenção da noite de hoje. Meu nome é Rogério, sou lá do Centro Espírita Sirineia, lá do São Diocleciano, e estou mais uma vez aqui, pela segunda vez na casa. Queria agradecer o convite, viu, velho? Muito obrigado por ter lembrado da gente. É muito importante para a gente poder vir falar aqui, divulgar a doutrina espírita. E também quem nos assiste pela rede social, pela internet, seja bem-vindo também a essa noite de paz, de muita luz, de doutrina espírita, de Jesus, de Kardec. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, queria compartilhar com vocês hoje esse tema aqui, ó, dessa questão tão tranquila, que é a nossa tão querida e amada família, né? Acho que aqui ninguém tem problema, só vamos só passar por cima do tema e a gente vai dizer que os outros têm problema, né? Tá no tema, né? Até ganhei a revista aqui, eu me interessei porque eu queria falar mais um pouco numa outra palestra, educação pode transformar o homem, né? Isso aqui parece nada por acaso. Estou finalizando uma palestra a respeito disso. Mas não a educação das escolas, né? Essa educação, né, que transforma os homens, né, nessa questão moral. Isso é maravilhoso. Então vamos falar da nossa tão querida família. Entender por que nesse local tão sagrado, né, dentro de quatro paredes, dentro do nosso lar, no círculo próximo, né, às vezes encontramos dificuldades. Temos alguns problemas, ou não, né? Que bom que às vezes a gente é unido pelo amor e às vezes nem tanto. Então vamos falar sobre isso. E vamos buscar na doutrina, no Evangelho do Cristo, orientações sobre isso. É sobre isso que nós vamos falar então na noite de hoje, meus irmãos. Eu gosto de dar uma leitura, porque esse tema está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiz um resumo, só para a gente falar algum texto aqui no começo, para servir de base o que a gente vai falar na noite de hoje. Ele começa assim: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. Olha que maravilha. Está dizendo que conforme a gente reencarna, né, esses laços vão sendo fortalecidos, reapertados, né? Não vão se perdendo. Maravilha, né? Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos. É importante que a gente entenda essa questão. Como são formados, então, os grupos ou famílias? São unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Então, a gente precisa entender que não necessariamente porque eu estou nessa família, automaticamente eu reencarno na próxima, só pelo fato de eu estar na família. Quer dizer que eu preciso ser conectado pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações, mesmos gostos, né? Tem que estar conectado de alguma forma. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez voltando à erraticidade, lá no plano espiritual, local de espíritos errantes, né, eles se reencontram como amigos que voltam de uma viagem. Olha que maravilha, que Pai misericordioso, né? Então aqui ele vai nos dizer que nos reencontramos, nos conforta, né? Saber que aquele amor que a gente cultivou, que a gente teve assim muita força, muito carinho, muito amor por aquela pessoa, a gente vai se reencontrar. Isso deixa a gente mais em paz. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunidos-se numa mesma família ou no mesmo círculo. Não quer dizer que estaremos sempre encarnando na mesma família, no mesmo grupo de amigos, pessoas próximas, né? Nós vamos falar sobre isso também. E trabalham juntos pelo seu progresso em comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Então aqui o Evangelho nos traz que nós estamos conectados pelo pensamento. Olha que importante, que interessante para a gente observar também. Então, aquelas pessoas que só voltaram antes para casa, fizeram a viagem antes de nós, como a doutrina nos coloca, nós estamos conectados através do pensamento. Então, quando bate aquela saudade,
A gente não precisa... Às vezes a gente fica procurando uma forma correta de falar com aquela mãe querida que já foi, e a gente fica, mãe querida que estás no céu. Não precisa de nenhum procedimento. Se não estamos conectados por pensamento, é só pensar naquela pessoa querida. Né? Dizer, mãe, olha que saudade daquela comida que a senhora fazia, aquele bate-papo que a gente tinha. E assim, esse pensamento vai chegar até outra pessoa, porque nós estamos unidos pelo pensamento. E eles lá, já avançados, já entenderam a sua condição, torcem por nós aqui. Então nós temos a colaboração deles através do pensamento. E a cada existência terão dado mais um passo na senda da perfeição. Então, cada encarnação, a gente melhora um pouquinho e vai caminhando. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Então, encontramos nossa família no plano espiritual? Sim, ela é mantida e continuada no plano espiritual. Nós nos conectamos. Lembrando, qual que é o critério? Afeição, simpatia, semelhança de inclinação, tendências e vontades. Então, precisa ter esse critério importante. E quando a gente vai buscar essa questão, quando fala assim, se reencontram como amigos que voltam de uma viagem. Vamos então, através do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 3, no item 153. É questionado assim, encontra a alma no mundo dos espíritos, parentes que ali a precederam, e responde assim, não só os encontra, como também há outros muitos, seus conhecidos de outras existências. Geralmente, aqueles que mais amam vêm recebê-la à sua chegada ao mundo espiritual e ajudam-no a desprender-se dos laços terrenos. Olha que maravilha. Então, nós somos recebidos. E os que mais amam é o que vem esperar. Para a gente entender, sabe quando a gente vai viajar e a gente ficou um tempo fora, você foi passear na praia, foi passear no campo e ficou lá 15 dias. E quando a gente chega na rodoviária, não tem alguém sempre que vai nos buscar na rodoviária? Tem, né? No aeroporto, que a gente chega, ela já está nos esperando. É assim no plano espiritual também. Porque você fala assim, nossa, Rogério, mas eu tive milhares de encarnação, mas tá todo mundo lá? Não. Vão estar mais aqueles que estão conectados, mais próximo, aquele que foi reapertando as encarnações, vão estar lá nos esperando. E depois a gente vai encontrando outros também ao decorrer do tempo que a gente chega lá no plano espiritual. Como quando a gente chega de viagem. De repente a gente encontra um amigo, já voltou, né? Que bom que você já está por aqui e tal. Então a gente vai reencontrando. Então esse livro traz essa confirmação para nós. De fato, a gente encontra aqueles que mais nos amam, são os primeiros que chegam lá. Vamos ser bem recebidos. Então a nossa família da Terra tem origem no plano espiritual e o mais importante, não existe o acaso. É importante que a gente frise bem esse entendimento, porque a gente começa a lidar com as dificuldades, assim, com os problemas, entendendo que não é dificuldade. Porque se eu estou na família certa, né, na casa espírita certa, no trabalho certo, se não existe o acaso, poxa, então as minhas dificuldades é onde eu tenho que observá-las e trabalhá-las. Então, se não, olha, porque às vezes fala assim, não, mas eu não tinha que estar aqui nessa família, não. Não tem nada a ver comigo. Esse trabalho, esse chefe aqui, não tem nada a ver comigo, ele só me atrapalha. Então, nós temos que observar que é interessante isso. Se eu entendo, se a doutrina nos traz que não existe o acaso, a minha dificuldade me chama atenção. É ali que eu tenho que trabalhar. Então, sempre observar essa questão pelo fato de não ter o acaso. No livro Jesus no Lar, psicografado pelo querido Chico Xavier, do espírito Néio Lúcio, na lição número 2, a Escola das Almas. Já vai nos dizendo alguma coisa aqui, né? Nesse livro. Jesus, ele sempre fazia a pregação ali na casa de Pedro. Né? E um dia ali que ele estava ali, segundo o livro, terminando a pregação, a sogra de Pedro o questionou. Mestre, né? Aproveitando que ele estava ali. Senhor, afinal de contas, o que vem ser a nossa vida no lar? Iniciamos nossa tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Olha só a sogra de Pedro querendo entender, porque tudo começa bem, tranquilo, e depois vai ficando difícil, né? Vamos encontrando as dificuldades. Aí o espírito mais iluminado, mais perfeito que aqui pisou, respondeu a ela. O mestre disse assim, o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao entendimento da humanidade. Olha que interessante, né?
Então, Jesus está dizendo nessa mensagem que ali no nosso lar é onde a gente vai aprender e ser preparado para quê? Para a grande família, que é toda a humanidade. Pode demorar um pouco, mas de fato seremos todos uma grande família. Essa é a nossa missão aqui. Então a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder ali dentro de casa, onde a gente é colocado, onde Jesus diz que nós somos habilitados para entender a grande família do mundo. E ele conclui: o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Aí eu até achei interessante, falei, deixa eu ver o que é um cadinho santo, né? Aí é um vaso de barro que aguenta até 1000 graus, onde ele derrete metais, né, como ouro, prata. Ele está dizendo que ali na família é onde a gente vai ser moldado, derretido, preparado, né? E sendo transformado em uma outra pessoa, né? Um outro espírito evoluído, dizendo que é ali que a gente vai ser forjado, derretido, né? E que no início nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. Olha que maravilha. Então o mestre nos traz essa mensagem, respondendo à sogra de Pedro, por que dificuldades? Até porque como seria a formação das famílias, né, se começasse difícil, né? A gente se encontra, se conhece, e às vezes a gente não entende, fala assim, nossa, é amor à primeira vista, que sentimento gostoso, né? É dois espíritos se conectando novamente, se reencontrando, né? E a gente vai entendendo melhor por que aquela pessoa, né? E de fato tudo é maravilha, tudo é bênção, proteção, e conforme o tempo passa, as dificuldades aparecem. Na verdade, estamos sendo preparados, né? E mais à frente a gente vai entender um pouquinho mais por que às vezes aparecem as dificuldades. Então a Terra é uma escola onde todos nós nos encontramos, cada um na sua sala de aula, né? Se alguém aqui estuda, mas que já estudou, lembra como que é a escola. Cada um chega lá na escola e entra na sua sala de aula. É igual assim nas nossas casas. Somos preparados. Lá na escola bate o sinal, a gente sai e vai lá no pátio e vai encontrar com outras pessoas. Normalmente com espíritos mais ou menos evoluídos, alunos mais ou menos evoluídos. Então, às vezes, eu tenho já um estudo da 8ª série, 8º ano agora, né? Que vai ter o 9º, e eu encontro com uma pessoa do 5º ano, né? E às vezes ele tenta me magoar e eu tenho que entender que ele ainda está na escola, eu já sei um pouquinho mais, ou eu vou conversar com alguém que é mais superior, entendo que ele tem mais conhecimento que o meu, que eu, né? E eu vou entendendo a vida. E é assim na nossa vida. Quando a gente acorda de manhã e sai para o trabalho, nós vamos encontrar todos os níveis de aprendizado, de entendimento da vida. É como se fosse uma escola. E aí, quando eu entendo que eu sei um pouquinho mais que ele, eu ajudo, né? Ou perdoo, ou não me magoo, porque eu entendo que eu já entendi um pouquinho mais, já tenho um pouquinho mais de conhecimento, ele menos, e assim a gente vai lidando, como se fosse mesmo uma escola. E aí, quando termina o horário do trabalho, voltamos para a nossa casa. E é ali que devemos aprender, né? Ser educados, né? Porque às vezes, hoje em dia, a gente está terceirizando. Ó, professor, instrui e educa. Que é aí que fica complicado. A gente terceiriza. Nós vamos ver mais à frente também a responsabilidade dos pais quanto à formação das crianças, falando de escola. Então, ali é a primeira célula, e ali é onde que nós encontramos espíritos simpáticos e os espíritos mais antipáticos, né? Porque é ali que a gente começa a entender esse processo também. Porque seria muito fácil se a gente encontrasse só quem dá tapinha nas nossas costas e gosta da gente. E aqui no livro Família, psicografado pelo Chico, do Espírito Emmanuel, Jesus em casa. O lar é o santuário em que a bondade de Deus se situa. Dentro dele, nos fios de consanguinidade, recebe teu primeiro mandato de serviço cristão. É aí que te avista com o adversário de ontem, convertido em parente próximo, e que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. Como eu disse, a gente torce para que essa família se unam somente pelos elos do amor, que é o que a gente espera. Mas como que aqui Emmanuel vai nos trazer, que ali dentro daquela família, a gente vai se reencontrar com o adversário de ontem. Olha, vamos entender então isso. Hoje, então, vamos olhar a nossa vida. Nessa encarnação hoje, é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o relacionamento com outros irmãos, com outros espíritos, né, encarnados, porque nós estamos montando a nossa próxima família. Estou atraindo para mim pessoas que eu amo, que eu tenho um bom relacionamento, mas também uma pessoa que eu possa ter traído,
prejudicado moralmente, financeiramente, e, como ele disse aqui, o adversário de ontem. Por isso que Jesus disse, reconcilia-se com o seu irmão enquanto está a caminho. Olha, é mais fácil. Aqui no plano material, vai lá e pede desculpa, perdoa, mesmo que ele não queira. Tira esse peso das tuas costas. Porque senão você vai atrair ele para uma nova família. Você vai se conectar em outro tempo. Porque a justiça divina não erra. Se você gerou um débito, você vai pagar. Não necessariamente na próxima encarnação, mas vai ficar ali para você se ajustar. E às vezes aí a gente começa a olhar para a nossa família, espero que aqui não tenha, mas aquele desafeto, aquele que me incomoda, aquele que me machuca, o que será que eu fiz para ele em outra vida? E é nesse momento que a gente começa a aproveitar o que a doutrina nos traz com ensinamento para nos melhorarmos, para quitar nossos débitos, para entender que às vezes aquela pessoa que me incomoda é a pessoa que eu preciso mais puxar para o meu lado, mesmo ele me machucando, mesmo ele me ofendendo, me machucando. Eu gosto de usar um exemplo assim, muito simples, né? Por exemplo, a gente às vezes tem um cunhado. A gente não fez nada para ele nunca fez nada para nós, ele só casou com a nossa irmã, ou a gente casou com a irmã dele, e a gente não gosta, a gente não se dá bem. Sabe aquela pessoa que quando chega, você fala, poxa, esse cara chegou, ou ele vai na nossa casa, abre a geladeira, come o que nós compramos para nós, bebe e fala, não gosto dessa marca. Aí a gente fica muito doido, não fica? A gente fica muito revoltado, fala, mas que folgado, né? Que cara que me incomoda, mas ele nunca me fez nada. E aí eu uso isso como referência, mas pode ser qualquer pessoa, vamos falar da sogra, do sogro, né? Eu não gosto de falar isso, né? Minha sogra, por exemplo, foi minha segunda mãe, eu já não posso falar mal de sogra. Foi muito boa para mim. Mas alguns falam assim, essa sogra, essa pessoa, esse meu cunhado, esse meu irmão, quantas vezes dentro de casa, esse pai e esse filho que não se dão bem, e a gente não observa. E a gente quer o quê? Some daqui. Eu quero me afastar desse problema, não quero encarar ele. Tudo bem, olha, eu não quero resolver nessa encarnação. Tudo bem, mas uma hora você vai ter que acertar. Então nós ganhamos a oportunidade de estar nesse plano para resolver com aquela pessoa que nos incomoda, que nos faz mal, que mexe com a gente não sabe por quê, e a gente, qualquer coisinha, a gente entra em atrito, ou briga, ou deixa de se falar, como irmãos, às vezes dentro do mesmo lar, pai e mãe e filha, duas irmãs, e aquela briga e aquela questão se afastam e perdem uma oportunidade gigante de acertar o que o passado guarda de informação, só ele sabe. Porque nós, no véu do esquecimento, nessa misericórdia divina do véu do esquecimento, nos dá a possibilidade. Porque imagina se a gente tirar a vida de um irmão e precisar reencarnar com ele dentro do mesmo lar. E aí? Como seria? A gente não suportaria. Ou alguém que tirou a nossa vida. Então, a misericórdia nos permite isso, nos dá a oportunidade de criar entre esses dois espíritos, dessas duas almas, espíritos encarnados, a possibilidade de criar o quê? O elo do amor. Às vezes com muita dificuldade, porque já vem com esse atrito. A gente não entende por quê. Mas se a gente passar por cima disso e aprender os ensinamentos do Mestre Jesus, da doutrina do Consolador Prometido, tirar essa mágoa do coração e fazer essa mudança. Que quando a gente desencarnar e reencontrar esses espíritos, vai voltar toda a lembrança. Fala assim, nossa, mas você tirou minha vida. Mas não tem problema. A gente aprendeu a se amar, eu te amo, te perdoo. E a gente vai se livrando dessa carga quando a gente tinha menos conhecimento. E as oportunidades estão dentro de casa, às vezes. A gente recebe essa oportunidade dentro de casa e às vezes passa por cima. Né? Orgulho, sentimento, eu não vou pedir desculpa, não fiz nada para ele. E a gente vai protelando. E a gente, quando a gente entra aqui, a gente já entra com um pouquinho de débito. E a gente vai criar mais débito e vai ficando muito mais pesado o fardo. Então a gente tem que fazer o quê? Aproveitar as encarnações. Como diz aqui, a gente vai se avistar com o adversário de ontem. Isso é muito provável no mundo de planos de provas e expiações. Porque, como eu disse, dentro do laço de sangue, não que seja mais fácil, mas existe a pressão. Porque quando dois irmãos brigam, a mãe fala o que ela fala? Ela fala assim, não briguem, meninos. Vocês são sangue do mesmo sangue. Foram gerados pelo mesmo útero. Existe essa pressão, né? Do laço consanguíneo, do fato de serem irmãos de uma mãe. Então, imagina um resgate. Talvez dois adversários são irmãos de sangue e precisam resolver aquilo ali. É claro que precisa buscar conhecimento, entendimento, porque se deixar só com a raiva, a mágoa, o orgulho, a gente não vai conseguir. Por isso que a doutrina está aí,
né? O Mestre Jesus vai nos trazer isso daí. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 385, Kardec, preocupado com essa questão da criança, da formação, da responsabilidade dos pais, e que em certo momento ela muda, Kardec quis saber dos espíritos superiores, fez esse questionamento. Kardec perguntou assim aos espíritos superiores: o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente a sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Olha que interessante Kardec quis perguntar para os espíritos superiores. Por que existe essa mudança? Nós sabemos que a questão hormonal interfere, faz parte, mas Kardec quis perguntar por que o espírito se modifica, né? A espiritualidade disse assim, olha que interessante, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta, não sabeis o que elas são, o que elas nem que foram, nem o que serão. Olha que resposta interessante. E de fato, se a gente parar para pensar, quem tem filho, sobrinho, neto, quem são nossos filhos? Que espírito é esse que eu recebo dentro da minha casa para ser responsável por ele e dar uma direção na vida dele? Então, quando o Kardec pergunta e o espírito responde, a gente vai olhar o seguinte, porque quando a gente recebe um espírito bem bebezinho, né, é um momento que ele está flexível, ele é dependente de alimentação, de higiene, é toda a responsabilidade do pai e da mãe. Então, é um período que o pai e a mãe têm a oportunidade de tentar passar alguma coisa ou bastante coisa para esse espírito, para tentar colocar ele num caminho bom, porque vai chegar um momento, como os espíritos disse, que eles vão retomar tal qual eles eram. Então ele vai retomar simplesmente, vai tomar a condição e a noção de que ele carrega, que é também um espírito que vem reencarnando e às vezes é mais velho que o pai e que a mãe. Às vezes a família recebe aquele espírito, ele é mais velho de encarnações que o pai e que a mãe. E aí nós temos a oportunidade de apresentar principalmente Jesus, o que é bom, um caráter, mostrar o que é certo, que a gente ensina com exemplo, mostrar o que não se deve fazer, o que não deve fazer. Aí muita gente fala assim, mas religião, deixa quando ele crescer, ele escolhe. Aí eu pergunto, por que você matricula no primeiro ano? É importante educação? Sim, sem dúvida. Mas e Jesus? Por que você leva ele para tomar vacina, mesmo que ele não queira? Porque é importante para ele. Então, essa é a responsabilidade do pai e da mãe, mostrar a Jesus o que é bom, o que é certo, mostrar para que ele entenda, quando ele chegar numa certa idade, ele já fala, aqui é o caminho certo, meu pai e minha mãe viveu nesse caminho, e eu tenho que seguir nisso. Porque vai chegar uma hora que ele vai retomar o que ele era. Se os pais perdem essa oportunidade, não tem como. Vamos terceirizar, contrata uma babá e ela se vira e a gente vai ver a nossa vida, quando for bonitinha, tira foto. Não resolve. É muita responsabilidade receber um espírito na nossa família. Olha a responsabilidade que Deus nos confia. A responsabilidade. E a gente tem a oportunidade de passar uns exemplos. Tem um livro que eu li, por acaso foi me emprestado, que chama Quem é Seu Filho, do Pedro Bonilha, de Jales. Ele é palestrante, é médico dentista, né? Ele teve recentemente ali no Allan Kardec, no Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, e esse livro eu li. E, de fato, esse livro vai trazer essa informação também. Conforme você vai lendo, ele vai dizendo assim para nós, quem é teu filho? Você não conhece o teu filho. E muitas pessoas também, falando de pessoas que fizeram revoluções do bem, né? Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, né? Um dia foi bebê também. A mãe não sabia. Mas também assassinos sanguinários. Né? Pessoas que a mãe balançou, passou talquinho, deu de mamar, deu papinha, que um dia se transformou também numa pessoa que não entendeu ainda a função de fazer o bem e faz o mal. E, de fato, nós não sabemos quem são eles. Né? Esse livro é interessante para a gente, né, também fazer essa reflexão. Quem são os nossos filhos? Quem é meu filho? Quem é minha filha? Então, para a gente poder entender melhor essa questão, essa responsabilidade de receber esse espírito. Porque muitas vezes a gente tem uma família e a gente fala assim, nossa, essa família que eu estou inserido aqui não tem nada a ver comigo. E às vezes a gente olha para uma família e ela é perfeita, no modo que a gente entende, né?
Coloca uma música, todo mundo gosta, faz uma comida, todo mundo come, começa a conversar, sai todo mundo abraçado e vira uma festa. Né? Essa é a família perfeita. Só que tem aquela família um pouco mais complicada, que coloca uma música, ninguém gosta, faz uma comida, nossa, essa comida não gosta. Por que você fez isso? Tinha que ter feito aquilo. E, sabe? E começa a conversar, vai embora brigando, e não olha mais na cara, e não pode nem se reunir. Ela fala, você gosta da tua família? Eu adoro. Lá no porta-retrato, mas não vem aqui não. Deixa lá. É ali que é bonita a família. E tem assim. Né? A gente sabe que tem assim. Mas o que a gente tem que entender é que talvez a família que nós temos não é a que mais nos agrada, mas é a que precisamos. É isso que é importante a gente entender. Tem um canal que chama Amigos da Luz. Não sei se vocês conhecem, né? Ele trata o espiritismo com muito humor e com responsabilidade. Porque o que eles falam lá é para atingir o jovem, qualquer outra pessoa de qualquer idade. E eu estava assistindo um dos vídeos dele, eu falei assim, nossa, isso é perfeito para a palestra do Laço de Família. Né? Ele é um pouquinho, quase 4 minutos, eu vou contar rapidinho para vocês, mas depois vocês assistem, né? Chama Amigos da Luz. Na verdade, esse conto aqui chama Desafetos. Ele é um roteiro inspirado no conto O Trem dos Desafetos, do livro Plantio e Colheita, de Roberto de Carvalho. Então eles fazem humor, mas com base na doutrina espírita. Ele é muito interessante, ele ensina e a gente se diverte. E esse tema aqui chama Desafetos, né? Então eu vou contar rapidinho para vocês. Então estava lá o rapaz, o nome dele acho que é Carlos Alberto, e ele estava com um caderno na mão, uma caneta, sentado numa poltrona, bem confortável, num lugar bem tranquilo, ele adormece. Ele adormece e naquele momento no sonho dele aparece uma fada madrinha. Sim, uma fada, né? Toda decorada com fada e uma varinha na mão. Quem é você? Eu sou essa fada madrinha. Nossa, mas fada madrinha? Eu posso pedir o que eu quiser? Pode pedir o que você quiser. Ele falou, eu quero muito dinheiro. Muito dinheiro. Você não quer pedir outra coisa, não? Tá meio difícil agora a gente arrumar dinheiro, esses tempos, né? Pede uma coisa, alguma coisa que te incomoda, que te atrapalha. De repente, quem sabe que me incomoda? Ah, meu chefe. Dá para você sumir com ele? Pode eliminar. Sim. Pois não. Mais alguém? O meu cunhado. Ah, esse daí, você pode sumir com ele. Tá bom, seu cunhado. Mais alguém? Meu irmão. Meu irmão, eu não suporto ele. Pode, ó, esse daí, se ele sumir para mim, tá bom. Mais alguém? Ah, um falso, diz que é meu amigo aí, para mim só me dá problema. Tá bom. E foi. E a fada anotou a relação das pessoas que sumiram. Mais alguém? Não, só isso. Plim. Pronto, sumiu? Pronto, sumiu. E nisso que ela fala, ela some. Porque a fada sumiu, apareceu a morte. Toda de preto, com uma foice enorme. E ele assustou, falou, mas quem é você? Cadê a fada? Quem é você? Até ela brinca, ela fala assim, a morte fala, não, a vendedora do Jequiti, você não está vendo? É a morte, o bater de botas. Meu pai, como assim? Mas o que você veio fazer aqui? Ela falou, vim te levar, Carlos Alberto. Me levar? Eu não casei ainda, eu sou novo, tenho um monte de coisa para fazer. Eu disse, não vou não, muito novo, por que você vai me levar? Carlos Alberto, você acha que você está aqui a passeio? Todas essas pessoas que você relacionou e pediu para sumir com elas, que a fada sumiu, você só está aqui para resolver o problema que você causou na vida delas ou vice-versa. O ponto que elas não estão mais aqui, você pode vir embora comigo, você não tem mais o que fazer aqui. Mas como assim? Não, não vou. Você vem comigo. A hora que ela foi pegar, ele grita e acorda. Nisso o amigo dele que ele pediu para excluir chega e fala assim, o que você está fazendo aqui com esse caderno aqui? Que esses nomes? Era um sonho? Era um sonho. Ah, são as pessoas que eu amo. Estava escrevendo aqui. E aí, meus irmãos, eu pensei, a gente vai pensar juntos aqui. Se um dia aparecer uma fada aqui em Rio Preto para nós, no momento a gente falou assim, ó, livra-me de todos os meus problemas, todos os meus desafetos que eu não gosto. Não tem o que a gente fazer aqui, entendeu? Nós só estamos aqui para nos resolvermos com essas pessoas. Só por isso. Todos os nossos desafetos, o vizinho chato que a gente incomoda, o chefe que a gente não suporta, né? O amigo, ou amiga, ou cunhado, são essas pessoas que estão ali para a gente ter que resolver com eles. Não tem como escapar. Ah, Rogério, mas como eu sei que o meu vizinho é que é um processo que eu tenho que aguentar ele? É só você fazer uma pergunta. Eu posso me mudar amanhã para qualquer casa, para qualquer apartamento, me resolver? Não dá, agora não posso. Então aguenta ele. Ah, no trabalho. Eu posso mudar de trabalho amanhã e arrumar um trabalho melhor ou igual? Não dá. Então aprende com o teu professor aí.
tem alguma coisa que ele tem que te ensinar. Paciência, tolerância, sabe? Ah, então, mas e meu cunhado? Aí você não tem jeito, só a tua irmã não vai largar dele, você não vai mudar. Então é só a gente perguntar para a gente se a gente pode se livrar facilmente daquele problema. Ah, não, então é teu resgate. E aí você tem que abraçar ele, falar, vem aqui, o que você quer de mim? E tentar resolver isso daí. Mas depois assiste o filme lá, que o vídeo é muito bom. A afinidade é somente por bem? Falei assim, nossa, eu fui lá, o Rogério falou que o que eu fizer, eu vou me encontrar com a minha família. Que bom, né? Não é assim. Afeição, simpatia, semelhança de inclinação não necessariamente une espíritos bons. Podemos nos unir com espíritos com ideia de ódio, vingança, né? Que não perdoa. Então, pode ser espírito ou não da nossa família. Porque não necessariamente, se eu me conecto com pessoas pelo bem, automaticamente, quando eu desencarnar, vou encontrar essas pessoas. E quando eu me conecto com o mal? E aí? No livro Libertação, do Chico, aqui já o André Luiz, né? Quem lê André Luiz é uma escola de como é o plano espiritual. Então, quando você lê André Luiz, ele está ensinando para nós que no plano espiritual é assim, assado. Mas por que assim? Porque é assim, assim. Então, André Luiz é uma escola do plano espiritual. Quem lê sabe isso e recomendo. No capítulo 4 desse livro, Libertação, tem assim, numa cidade estranha. André Luiz, com o seu mentor, andando numas zonas mais baixas ali, ele se depara com uma cidade cinza. Totalmente estranha mesmo. Muito cinza. E ali os animais eram muito feios também, uma característica estranha. E as pessoas que lá estavam tinham feições muito feias. Desconfiguradas às vezes, tristes, amarguradas, né? E ele pergunta ao benfeitor, por que tão extensa a comunidade de sofredores? Aí o mentor explica, milhões de pessoas, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo, na vergonha de si mesmo. Nada se perde, André, no círculo das nossas ações, palavras e pensamentos. Então, tudo que a gente fala, que a gente toma de ação, que a gente pensa, não perde. Sabe quando a gente junta um grupinho para falar mal do rapaz do outro lá? Ó, oh, lá não é bom, viu? Ai, ninguém escutou, ele não sabe o que eu falei. Está guardado, está registrado. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado nessa existência, que nós ganhamos a oportunidade de sermos melhores, termos melhores pensamentos, porque aí a gente vai se conectar com aquilo que não é bom, como ele disse. E a gente pode formar uma família que não seja aquela que a gente deseja. Porque quando desencarnarmos, o instante que antecede a morte é idêntico ao segundo que vem depois. O que acontece quando a pessoa desencarnar? Você deixa de ter um corpo físico. Somente isso, né? Estamos aqui acostumados com a doutrina, somente isso. Quem eu sou? Eu sou bom, ótimo. Você vai ser um espírito bom. Ah, eu sou mal. Você vai ser um espírito mal. Só vai deixar de ter corpo. Só isso. Então, aquilo que nós somos aqui, nós vamos ser lá. Então, seremos a mesma pessoa, mesmo pensamento, mesma inclinação, mesmo desejo, mesma bondade e mesmo defeito. Não muda nada. A gente tem uma tendência em pensar, né, por exemplo, principalmente velório, né? Ah, ele morreu, está lá nos braços do pai. É assim que a gente deseja, né? Mas não necessariamente nessa ordem. A gente precisa saber como Confúcio dizia, para morrer bem, basta viver bem. Né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas como que eu vou morrer? Como você vive? Bem. Então acabou. Fica tranquilo. Tá? Tudo certo. Tudo certo. Não tem que ter medo da morte, não. Esses mesmos desejos vão nos dizer quem iremos encontrar no plano espiritual. Aqueles que nos são os afins. Famosa frase. Diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Pronto. É só pensar como que eu estou vivendo hoje. Estou fazendo bem, estou desejando bem, estou fazendo caridade, estou amando. Fica tranquilo. Tá? A conexão sua é melhor. Bom, meus irmãos, então se nós falamos aqui que a família é o nosso local de trabalho, onde somos habilitados, onde Jesus nos coloca para aprender a lidar com a grande humanidade. Então, pelo que nós vimos aqui, onde nós estamos inseridos, apesar das dificuldades, é onde a gente tem que trabalhar. E se a gente precisa trabalhar na família, não existe remédio melhor do que fazer o evangelho no lar. Então, se você já faz, maravilha. Se não faz, coloca isso na sua vida, porque o evangelho no lar é a melhor forma de se trabalhar ali no seio da família, dentro daquela casa, daquelas paredes. E como que faz o evangelho no lar? Segundo o Chico Xavier,
A família que faz o Evangelho no Lar é uma luz tão forte, mas tão forte sobre aquela casa, que ela não ilumina só a casa, ilumina o bairro todo da pessoa. Tamanha luz que se acende sobre aquela residência. Tudo ali é fluidificado, inclusive os alimentos daquele ambiente que a família vai consumir naquela semana. É tão forte a energia, mas tão grande que favorece muito. E como que eu faço? Uma vez por semana, no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo horário, reúne-se com seus entes queridos, que são afins, os que estão no seu lar. Se chegar uma visita, convida para participar, coloca um copo com água ou uma jarra para ser frutificada, faz uma prece igual é feita no centro, queremos agradecer a oportunidade, estamos aqui reunidos, né? Agradece a presença dos Espíritos de Luz, que com certeza estarão nesse momento. Dentro da obra básica, pode ser no Evangelho segundo o Espiritismo, escolhe uma passagem, alguém faz a leitura, pede para alguém comentar, se alguém quiser comentar ali, né? O que você achou? Está falando da caridade, é importante ser caridoso. Faz uma prece, né, de encerramento. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho nós temos uma coletânea de preces. Pode escolher uma prece, né? Revezar, quem fez a leitura, alguém faz a prece, faz essa leitura da prece, faz uma oração final e agradece por estar ali. Não precisa mais que 10 minutos, tá? Não é nada de cerimônia, não. É uma coisa rápida, mas desde que fale alguma coisa. Teve uma senhora que falou uma vez, que ela falou assim, Rogério, só eu fazia no Evangelho, ninguém queria fazer. Eu peguei e comecei a fazer sozinho. Hoje todo mundo faz lá em casa. Todo mundo. Parece que vai contagiando, né? Acho que vou fazer. Mas é contagiante. E cria um elo tão forte, uma conexão tão forte entre os familiares, entre as pessoas. Ah, eu vou viajar. Naquela quinta-feira que eu faço, levo o Evangelho na mala, faz lá no hotel, se estiver sozinho, manda uma mensagem, fala, pessoal, conecta aí, pensa aí, vamos fazer o Evangelho. Não deixa quebrar essa corrente. Faz todo dia, toda semana, naquele mesmo horário. E vai tocando o barco. Esse aqui é o remédio, a sugestão bem mais sugerida para se trabalhar a família. Você vai trabalhar ali no seio, ali dentro. Ah, não, o dia que a gente for no centro, não. Faz aqui em casa. Um dia fora o centro. Né? E para finalizar, meus irmãos, queria contar para vocês rapidinho a fábula do porco-espinho. Diz que lá na era glacial, quando os bichos começaram a morrer de frio, né? Então congelou muito, ficou muito frio, né? Um grupo de porco-espinho começou a morrer também. Aí eles se reuniram um dia e falaram, gente, vamos fazer o seguinte, quando começar a entrar a noite, começar a gelar muito, ficar muito frio, vamos ficar juntinho, vamos ficar um perto do outro, a gente se aquece e vamos ver se a gente passa. Uma boa ideia. Bom, chegou a tardezinha, os porcos-espinhos foi chegando, e eles foram ficando pertinho, foi esquentando, foi apertando, até que o espinho de um começou a cutucar o outro. E machucar o outro, sangrava, machucava. Aí no outro dia já começaram a ficar um pouquinho longe, ficaram longe porque estava machucando muito e começaram a morrer de novo. Ele falou, gente, peraí, vem cá. Mesmo que você me machuque, eu preciso de você. Encosta aqui. Machucava, sangrava, mas eles passou por aquela época e conseguiram sobreviver a maior parte do tempo, ficaram vivos, os porcos-espinhos, mesmo machucando. Moral da história. O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com o defeito dos outros e valorizar as suas qualidades. Olha que maravilha. É o que nós falamos na noite de hoje. Por mais que você me incomoda, você me machuca, vem aqui. Eu preciso de você. Sem você, eu estou enrolado. A gente só vai demorar mais para passar o tempo. Então, vem aqui me machucar, mas eu preciso de você. Porque a gente não vai encontrar só gente que agrada, que nos abraça, que bate nas nossas costas. A gente vai encontrar essas pessoas. Por uma questão ou outra, nós criamos isso para nós. E é nossa responsabilidade de resolver. Né? E quanto antes, melhor. Então, meu irmão, mesmo que você me machuque, vem aqui. Nós dois juntos vai ser melhor do que a gente separado. Tá bom, meus irmãos? Era sobre isso que eu queria falar com vocês, compartilhar e desejar a todos vocês que nos acompanharam também aqui pela internet, que o Mestre Jesus abençoe todas as famílias, a nossa família, toda de vocês, para que a gente possa entender esse processo maravilhoso, onde Jesus nos colocou para a gente resolver tudo que a gente precisa e também para se amar. Que Deus os abençoe. Que assim seja.